Bom, pessoal, vamos dar sequência às nossas aulas de teoria eletromagnética. Hoje a gente vai fazer um exemplo aqui sobre o potencial elétrico, tá? Mas antes de fazer esse exemplo, só alguns comentários em relação ao que a gente já viu. Só relembrando que na aula anterior a gente definiu o potencial elétrico dessa forma, né? E isso era uma consequência daquilo que a gente viu anteriormente, que é o rotacional do campo elétrico ser zero. Tá? E aí, aplicando o teorema de Stokes, a gente pôde definir o potencial elétrico assim. Tá bom? Comentário que a gente tem que fazer em relação a essa referência que a gente não falou na outra aula. Normalmente, né, em situações normais, a gente define esse potencial elétrico de referência, né, como sendo o potencial elétrico no infinito. Tá? E a gente considera o potencial elétrico no infinito como sendo nulo, tá bom? Então, onde aparece esse símbolo aqui que parece um O, né? A gente vai trocar por infinito, tá certo? Só um detalhe que a gente tem que levar em consideração também é que caso o nosso objeto carregado que gere o potencial, né, essa nossa distribuição de cargas, ela seja alguma das dimensões dela se estenda até o infinito, então a gente não pode usar o infinito como referência. De que eu estou falando especificamente? De linhas infinitas e planos infinitos. Tá? A gente não pode calcular o potencial elétrico gerado por essas distribuições de carga considerando o potencial elétrico no infinito como sendo zero. Tá bom? Então a gente vai ver alguns exemplos em outras aulas em que isso vai ficar mais claro. Tá? E tem exercícios também abordando isso. Agora, em termos práticos, em termos de objetos do dia a dia, essa, essa, esse fato ele não vai ter importância porque a gente na realidade não tem nenhum tipo de distribuição de cargas elétricas que seja infinita. Tá? Isso é uma abstração, é um modelo que a gente utiliza para deixar o problema mais fácil. Tá bom? Então, a gente só tem que ter essa preocupação aqui no âmbito dos modelos que a gente vai utilizar. Tá? Outra coisa que não foi comentada, mas que é importante também, é que o potencial elétrico, assim como a força elétrica e o campo elétrico, ele obedece o princípio da superposição. Tá? Isso significa que se eu tiver uma distribuição de cargas, eu quiser saber o potencial elétrico em um certo ponto, eu posso fazer os problemas separadamente. Calcular o potencial elétrico da carga 1, da carga 2, da carga 3 e depois somar tudo isso e encontrar o potencial elétrico total. Tá bom? É algo que a gente, de certa forma, já esperava. Então vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo resolvido do livro. Ele é o exemplo 2.6, tá? O exemplo 2.6. E ele pede para encontrar o potencial elétrico dentro e fora de uma casca esférica uniformemente carregada, tá? Essa casca esférica ela tem raio grande aqui, ó, R, tá bom? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar a expressão que a gente definiu, né? Que é essa aqui, campo elétrico dL, tá certo? Então, para isso, a gente tem que conhecer o campo elétrico. Se vocês lembrarem, em uma aula anterior, a gente encontrou o campo elétrico para a região fora da esfera, tá? De uma casca esférica carregada, que é o exemplo que a gente tem aqui agora. Então, fica mais fácil. Então, a gente viu na outra aula, né, que para a parte fora, Rzinho maior do que o Rzão, esse campo elétrico era exatamente o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Tá? Então ele era, a gente encontrou que dava 1 sobre 4πε0, isso foi uma aplicação da lei de Gauss. Carga sobre R quadrado, R chapéu. Foi isso que a gente encontrou. Para a região dentro, a gente pode fazer aqui agora, mas né, que é para R menor do que R grande, então teria uma esfera aqui, vou tentar fazer uma esfera esférica, e a carga está na superfície dela. Tá? Para fazer isso
Vamos tentar fazer da mesma forma que a gente fez antes. A gente aplica a lei de Gauss, da forma integral, que aí é escalar dA, carga dentro da superfície gaussiana sobre ε0. Se a gente observar isso, né, como a gente quer para a região dentro da esfera, então a gente tem que fazer uma superfície gaussiana lá dentro. Tentar fazer uma esfera dentro da outra. Certo? Então aqui em vermelho é a nossa superfície gaussiana. Só que qual é a carga que eu tenho aqui dentro, né? Qual que é a carga dentro da minha superfície gaussiana? Ora, estou fazendo uma situação em que toda a carga está distribuída dentro dessa casca, né? Como eu estou dentro dessa casca, então não tem carga elétrica nenhuma aqui dentro, né? Então essa carga interna que a gente tem dentro da superfície gaussiana é zero. Se essa carga vale zero, né? Então eu tenho essa integral e dA igual a zero. Como que isso pode ser satisfeito? Isso pode ser satisfeito somente se o campo elétrico for zero. Tá? Então, dentro dessa esfera, o campo elétrico vale zero. Para fora dessa esfera, né, essa casca esférica, o campo elétrico é igual ao campo elétrico da carga pontual. Tá ok? Então, vamos calcular o potencial. Então, primeiro, fazendo para a região de fora, que é mais fácil, R maior do que o R maiúsculo, então eu tenho que resolver isso, menos a integral de infinito até R, campo elétrico dL. Tá? Se a gente observar pelo primeiro desenho que eu fiz, né, a gente tem que fazer essa integral de linha fazendo o produto escalar do campo elétrico E com o dL desde o infinito até um ponto R, que eu posso colocar ele aqui. Ó. Vou botar o R aqui, tem que ser de fora da esfera. Né? Então, imagina que eu quero saber o potencial aqui. Então, eu tenho que fazer esse produto escalar do campo elétrico com o R, com o dL, vindo lá do infinito até o ponto R. Tá? E como é um produto escalar, a gente tem que saber sempre as direções do campo elétrico e do dL. Ora, o campo elétrico é sempre radial para esses casos. Então, o campo elétrico, vamos supor que a nossa esfera seja positiva, né? Ele está para cá. E o dL e os dLs também estão todos na direção radial. Então, os dLs são todos nesse ponto aqui, né? Então, o ângulo entre campo elétrico e o dL vai ser zero, tá? Então, vai ser mais fácil para a gente. Ou, se a gente não quiser pensar muito e só fazer a aplicação, né? Estamos fazendo para a região externa, então, a integral até o R. O campo elétrico, ele vale 1 sobre 4π ε0, carga interna sobre R quadrado R chapéu, produto escalar com dL, que para o caso esférico é dr R chapéu, mais R d θ, mais R, aqui tem um θ chapéu, né? Mais R seno θ, d φ chapéu. Tá? O R, ele faz uma distributiva aqui com todos esses termos, né? Mas quando ele atuar sobre o θ chapéu e o φ chapéu, vai dar zero, tá? Porque eles são ortogonais. Só vai dar 1 quando ele atuar sobre o próprio R chapéu, né? Então, o meu potencial elétrico vai ficar... aí aqui tem um detalhe também que a gente tem que considerar. Como eu estou fazendo esse limite de integração superior como sendo R, tá? Só para ficar realmente correto, vou botar um linhazinho aqui nesse R e nesse R aqui, tá? Todos os R's vão botar linha neles. Só para não cometermos um erro aqui de formalidades.
Então vai sobrar 1 sobre 4π ε0, que r' ao quadrado dr', tá? Já que produto escalar de r' chapéu com r' chapéu vai dar 1. Então eu tenho várias constantes nesse ponto, né? Então vai sobrar aqui. O potencial elétrico vai ser menos a integral até R. Aliás, já vou tirar as constantes, na verdade. 1 sobre 4π ε0. Com a integral de infinito até R. E eu já vou escrever assim, ó, R' elevado a menos 2 dr', tá bom? Então, para fazer a integral, essa integral é simples, eu somo 1 no expoente, vai dar menos 1. Então, esse sinal que eu tenho aqui de fora vai ficar positivo. Então, a minha integral vai dar 1 sobre 4π ε0, 1 sobre r', e os limites de integração vão ser de infinito até r. Quando eu substituir infinito, eu vou ter 1 sobre infinito que dá zero, então essa parte vai dar zero, esse limite, e quando eu substituir r vai dar só 1 sobre 4π ε0, 1 sobre r, tá? Então a gente consegue observar que o potencial elétrico para a região externa ele cai com R, tá bom? E para a região interna, né, para R menor do que o Rzão. Aí a gente tem que considerar o seguinte, quando a gente fizer a integral de E dl, eu vou ter, na verdade, duas regiões, tá? Uma, que o campo elétrico, que é a parte externa, ele vai com o inverso do R ao quadrado, e eu tenho também para a região interna, que ele vale zero, tá? Então, para a gente é bem interessante se a gente dividir essa integral em duas regiões. Então, eu vou dividir ela de uma região indo de infinito até a borda, que vale R, tá bom? Então, tem uma que vai de infinito até o R, de E dl, mas eu quero potencial dentro, então eu tenho que escrever a outra integral, né, que vai de R até R', de E dl. Tá? Reparem que eu só separei, isso é uma propriedade das integrais, eu posso dividir ela em quantos pedaços eu quiser. Tá? E aqui eu tive que fazer isso, que eu vou ter campos elétricos diferentes. Então, vamos seguir. Na região, então vamos só sinalizar aqui, né? Isso aqui é fora, isso aqui é dentro. Então, na região de fora, o campo elétrico ele vai valer aquilo que a gente já fez. Eu só estou mudando, na verdade, o intervalo de integração. Então, vou colocar aqui já as constantes. Aqui sobre r ao quadrado, r', né? dr'. E para outra região, quanto que vale o campo elétrico, a região dentro, vale zero. Então, essa parte externa, nem vou colocar, ela vai valer zero. Tá? A integral de zero é zero, tá bom? Só apagar aqui. Aí a minha integral nessa parte vai dar menos 1 sobre 4π ε0. A integral vai dar aquilo que a gente já viu, né? Então, já vou até apagar aqui porque a gente já viu. Então, aqui vai dar carga 1 sobre R', indo de infinito até R grande. Tá? Então, reparem, vai dar o mesmo resultado. Né? Quando eu coloco infinito, vai dar zero e vai sobrar só a substituição pelo R maiúsculo. Então, vai dar 4π ε0, 1 sobre R maiúsculo. Tá bom? Então, reparem que é bem parecido.
né? Só muda uma que é esse R minúsculo, outra é o R maiúsculo. Mas o que, que significa isso? Significa que o potencial elétrico fora da esfera para fora da esfera, né, ele cai com o inverso da distância, com o R. Enquanto que o potencial elétrico para dentro da esfera, ele é constante, tá? Porque esse R é o raio da esfera, ele não vai mudar para a gente, tá? Então aqui o potencial ele é constante, tá bom? Qual que é a aplicação disso? Será que está certo mesmo, né? Lembre-se que para dentro da esfera o campo elétrico ele vale, da casca esférica, né? Ele vale zero, tá? E aí eu encontrei o potencial que é constante, né? Será que isso é verdade? Faz sentido pelo que a gente já viu? Faz, né? Que se a gente lembrar, o campo elétrico ele na verdade é menos o gradiente do V, né? Se o V é uma constante, se eu faço o gradiente dele, eu vou ter o campo elétrico igual a zero, tá ok? Então é isso, tá? Então a gente encontrou o potencial para dentro e fora da casca esférica. Dentro deu constante, fora da casca esférica cai com o inverso quadrado, inverso da distância, tá bom? Então é isso.